Brenda, sou aluna do IFRJ, estou cursando o primeiro período da Faculdade de Licenciatura em Química. O assunto que escolhi foi relacionado à violência nas escolas, ou violência das escolas. Irei explicar um pedacinho do que é a violência das escolas e nas escolas. A violência nas escolas é um problema iniciado desde quando um aluno provoca o outro, agindo com preconceito, desrespeito ou até mesmo fazendo a prática do popular bullying, prática a qual está cada vez mais frequente nas escolas. Nós, como professores, temos que buscar a maneira mais flexível e racional possível para permanecer no meio termo entre os dois lados da situação, fazendo assim, não beneficiando o aluno causador do problema e da mesma forma o aluno qual foi atingido. A violência das escolas vem a partir do momento que o professor ou o aluno agem com desrespeito primeiramente um com o outro, sendo assim, desde o momento em que nós, como professores, entramos na sala de aula. Temos que nos impor, porém sabendo que em nenhum momento devemos abusar de autoridade e, consequentemente, faltar com respeito com os alunos. E a violência das escolas também pode ser causada pela falta de manutenção nas escolas. O aluno da escola pública pode falar que o professor, por ser um professor de escola pública, ele não deve respeitar o professor, que o professor não é um professor, como eu posso dizer, não é um professor que saiba explicar, que um professor de uma escola particular explique melhor. E não é assim, a maioria dos professores não explicam da forma que deveriam explicar por causa da dupla jornada, por ter um trabalho duplo. E isso faz com que, consequentemente, o aluno a turma que venha depois da que ele deu aula primeiramente, por ter acontecido alguma coisa, algum problema, possa parecer que ele não esteja com vontade de dar aula, mas sim porque ele não está dando uma aula com vontade diferente, é por causa desse problema, e isso pode causar alguma coisa. E através deste vídeo eu venho expor minha experiência e apontar o que percebi e observei dentro de uma sala de aula e a maneira que eu dei a aula, uma maneira diferente, uma maneira descontraída. Consegui me colocar no lugar de um aluno, sem perder a oportunidade de ver também como professor. E vendo a situação que me encontrei, consegui passar o meu conhecimento mostrando mostrando o que eu aprendi dentro da sala de aula com os meus professores. Mostrei essa forma para a turma, mesmo antes de nunca tendo conhecido ela. Percebendo neles a vontade de estudar e através disso ter um futuro melhor que se tem hoje. E outros dentro da sala de aula, mesmo que pouca parte deles, mostraram desinteresse com o que foi apresentado, digamos que passei por uma troca de experiência com essa turma. Tentamos passar para eles que a falta de desinteresse, isso faz com que quem sai prejudicado, sim, sejam eles, e que no futuro eles vão perceber o que faltou. O desinteresse deles aqui agora nesse momento vai prejudicar eles no futuro. Porém eu consegui dar uma aula diferente, descontraída, onde todos que estavam ali conseguiram absorver o que eu passei, o que nós passamos, né? E me senti bem com isso. Foi uma sensação diferente, onde pude perceber a dificuldade e as circunstâncias que um professor e um aluno dividem dentro de uma sala de aula, pois os dois lados sofrem se não houver
uma forma criativa e inovadora, cuja qual os alunos se convençam de que vale sim a pena prestar atenção no conteúdo aplicado e o professor sinta a sensação de dever cumprido, mesmo que falte os materiais adequados que ele precise para dar a aula que ele queira dar, a aula que ele queira passar para os seus alunos. Levei o que eu aprendi dentro da sala de aula para dar a minha aula, mostrando que nem todos os professores seguem um roteiro de lecionar, pela forma diferenciada que me coloquei dentro da sala de aula. Consegui o respeito dele diante dos alunos e também não faltei com respeito a eles. Mesmo que eu estivesse nervosa, mostramos que não devemos menosprezar ninguém e que todo esforço que eles fizerem agora irá valer a pena mais tarde. Tentamos passar a eles que aluno e professor têm que ter parceria, companheirismo e principalmente maturidade para entender um lado do outro, mesmo com as dificuldades apresentadas, para que se tenha um ensino de qualidade. Essa é a opinião que consegui formar e a minha visão pelo assunto abordado.